Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Aquele que poupa a vara quer mal ao seu filho. Falaremos na meditação de hoje sobre a misericórdia divina e a correção fraterna. Se você tem certeza de que já é santo e vive perfeitamente a vida católica, se considera que já está salvo, ou se pensa que por ser Deus amor e misericórdia, então não é preciso aperfeiçoar-se e nem buscar seu crescimento espiritual, fazendo todo o esforço possível para buscar sua santificação, não é para você esse artigo. Ele contém exortações que não servem para você. A divina e infinita misericórdia nos chega apenas pelo confessionário em humilde contrição e profundo arrependimento. Por falta disso é que a humanidade está neste abismo, achando que se pode esbaldar em crimes, vícios, mentiras, corrupção, podridão sexual, depravações alucinadas, embriaguez, e que disso não terá que prestar contas à justiça divina. Isso, acima de tudo, é blasfêmia. A justiça divina, que é da exata dimensão da sua misericórdia. Hoje fala-se muito de misericórdia, mas vive-se na injustiça, na mentira, na hipocrisia e no pecado. Prega-se um pensamento corrente em um Deus amor que se contrapõe ao Deus revelado nas páginas da Bíblia e por toda a amplitude da revelação divina. Um falso Deus que não castiga, que não cobra respostas inteligíveis ao dom da fé, que não nos ameaça com a perdição eterna. Ora, esse Deus não é o Deus católico, o Deus da Sagrada Escritura. Deus não muda, mesmo que os nossos gostos, conveniências, nos insistam a querer isso. E este Deus eterno e soberano, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, é sim um Deus de amor, do amor único, pois fora dele não há amor verdadeiro, não há amor maior, não há vida, não há nada que preste. Reflitamos de forma demasiadamente simples sobre o amor. Amor é não querer que o mal aconteça a nós e a ninguém. Para isso temos limites, que muitas vezes só conseguimos suportar por amor. Logo, este Deus amor não se encaixa em nossa omissão, pois permite que as pessoas se atolem até o pescoço em seus pecados, em nome desta liberdade que conduz à ruína da pessoa humana. Por isso eu digo que este Deus amor, bonzinho ao ponto de nos permitir afundar na nossa própria lama e de nos deleitarmos nela, deve ser tido como nada. Abra-se sim ao Deus da redenção, ao Deus que falou ao povo de Israel, ao Deus que morreu para cada um de nós na cruz do Calvário, ao Deus que nos deixou por sua herança, sua própria obra, que é a Santa Igreja Católica, na qual se congrega todo o seu povo e que o conduz à presença deste Deus, que é amor sim, é misericórdia infinita sim, mas que também é justiça, e corrige aquele que ama e castiga aquele que tem por seus filhos. Deus é, ao mesmo tempo, infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Isso é um tributo divino. Sempre que, para compreendermos bem uma destas perfeições, fechamos os olhos a outra, teremos caído em grave erro. Não pretendamos corrigir a personalidade de nosso Senhor, segundo a pequenez e deficiência das nossas vontades e necessidades. Compreendamos, sim, que a imitação de nosso Senhor Jesus Cristo por nós só será perfeita no dia em que soubermos não apenas perdoar, consolar e afagar, mas ainda no dia em que soubermos flagelar, incomodar, denunciar, corrigir, fulminar, desarmar, como fez nosso Senhor. São Paulo disse a Timóteo:
prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. 2 Timóteo 4, 2a, 3a. As pessoas hoje se atiram às fábulas, aparece qualquer seita e as pessoas vão atrás, abandonam a igreja. Portanto, nós católicos preguemos insistentemente a verdade. Usemos sempre que possível e necessário a correção fraterna. Diz a Sagrada Escritura: o temor do Senhor, eis a sabedoria. Fugir do mal, eis a inteligência. Jó 28, 28. A sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Lucas 1,50. Muitos dizem-se tão misericordiosos, mas no fundo são deveras cruéis, pois não pregam abertamente sobre as consequências do pecado, induzindo o pecador ao erro. Diz o salmista: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Diz a Sagrada Escritura: não percas o temor por causa do perdão, cometendo pecado sobre pecado. Não digas: a misericórdia do Senhor é grande, Ele me perdoará a multidão dos meus pecados, pois dele procedem misericórdia e cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Eclesiástico 5, 1, 10. Antes de tudo, é preciso definir o que significa a caridade no contexto genuinamente cristão. Esta caridade da qual pretendemos tratar aqui é a mesma coisa que amor, grafado assim, com inicial maiúscula, porque designa que a forma mais alta de amor, justamente o amor-caridade, amor com o qual o próprio Deus é identificado nas Sagradas Escrituras. De uns tempos para cá, a fé acerca de termos como o juízo final, a existência do demônio e especialmente a do dogma do inferno, tem se tornado obsoleta. Parece-nos, pois, que a maioria absoluta das pregações dá enfoque e trata praticamente com exclusividade aos temas relacionados ao perdão, à afabilidade de Deus e sua misericórdia, que é sim infinita, se buscada corretamente, através de um profundo ódio e arrependimento de nossos pecados, e os confessando, unidos à sincera decisão de não mais cometê-los. Desgraçadamente, uma vez que se exclui a justiça divina, abre-se caminho à banalização do mal, pois se o cristianismo já não prega sobre a justiça, mas apenas sobre a ternura de Deus, isso significa que já não é mais necessária uma mudança de vida para se enquadrar nos desígnios divinos. Afinal de contas, a misericórdia de Deus é infinita, insistem outros. A misericórdia de Deus exige de nós mudança de vida. Não confie nesta misericórdia falsa, porque vem do Senhor, causa em nós reação e conversão, causa luta e luta de morte contra o pecado. Já dizia nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja: por presunção, erroneamente firmam-se na esperança de serem perdoados, mas continuam a ofender-me, pensando mesmo assim poderem contar com minha misericórdia. Jamais ofereci ou ofereço a minha misericórdia para que me ofendam. A finalidade do meu perdão é para que pela misericórdia os pecadores se defendam do demônio e da confusão do espírito. Mas agem diversamente. Ofendem-me porque sou bom. Fonte Santa Catarina de Sena, livro O Diálogo,
14:14. Se Deus quisesse, com uma vontade sem limites, sem arrependimento e conversão, a salvação de todos os homens, para que a encarnação de seu Filho? Para que a morte na cruz? Para que a Igreja? Para que o Papa, os bispos, os padres, os diáconos? Para que os sacramentos, a liturgia, a palavra de Deus, a Bíblia? Nada disto seria necessário. Por isso, a urgência na aplicação da divulgação da verdade e da correção fraterna aos que permanecem no erro, avisando o homem do perigo que é transgredir a lei de Deus e por isso mesmo perder-se. Diz o grande santo e doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório: o homem, contando temerariamente com a misericórdia, prossegue pecando e acaba condenando-se. Deus é infinitamente misericordioso, ninguém o nega. Mas, apesar disso, a quantos hoje em dia manda a misericórdia desvirtuada para o inferno? Deus é misericordioso, mas também é justo, e por isso sente-se obrigado a castigar a quem o ofende. Finaliza o santo. A sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem, cantou a Mãe de Deus. Alguém ousa contestá-la? Diz São Basílio estas extraordinárias palavras: não duvideis que Deus é infinitamente misericordioso, mas saibamos que Ele é também justo, e estejamos bem atentos para não considerar apenas uma metade de Deus. Uma vez que Deus é justo, é impossível que os ingratos escapem do castigo. Misericórdia, misericórdia, sim, mas para aquele que teme a Deus e não para aquele que abusa da paciência divina. Finaliza São Basílio. Devemos amar em Deus tanto sua misericórdia como sua justiça, pois ambos são atributos do mesmo Deus infinito e refletem a sua sabedoria e o seu amor sem limites. Deus não é só amor, ao contrário do que caprichosamente e rebeldemente pretendem muitos. Ele é sim o amor pleno e mais perfeito que existe, infinito e incondicional, mas também perfeita sabedoria, justiça e santidade. A fim de começarmos a praticar na vida diária de cada um os preceitos lógicos e sensatos de São Domingos Sávio, assim como de tantos outros santos que diziam frequentemente: antes morrer do que pecar, comecemos a buscar de verdade nossa santificação. Jesus nos adverte sobre a insensatez da omissão. Temos, portanto, o dever da correção fraterna, reconhecer o erro e assumir o ônus da responsabilidade pelo erro cometido. São os atributos básicos do perdão. Mas o erro reverbera além daquele que o importuna, que o pratica, e é dever cristão, a sua pronta caracterização, a sua expressa condenação, o seu combate efetivo e sua oportuna ou inoportuna contenção. A correção do erro é uma virtude cristã por excelência, quando praticada e vivida sob os ditames do reto juízo, da prudência caritativa, do verdadeiro amor fraterno. A correção fraterna é oportuna e inoportuna, porque a salvação de uma alma tem valor infinitamente maior que todos os nossos queixumes e sentimentos desprezados. Não basta a correção, é preciso insistir nela mais de uma vez, e outra ainda. A insistência moldada pelo zelo extremado na salvação da alma do próximo é o cimento que agrega as pedras frouxas de nossa própria caminhada para Deus. Grandes mestres da vida espiritual, como Santo Inácio de Loyola, recomendam que se medite sobre o inferno, este local de tormentos eternos, como medida salutar para se alcançar a salvação. Não podemos justificar nosso silêncio sobre este tema tão importante recorrendo ao absurdo,
O inferno espanta as pessoas, por isso é melhor não falar dele. Estaríamos negando na prática este dogma, esta verdade de fé, por meio do constante e sistemático silenciamento. É a pregação que alimenta a fé do povo. Do contrário, terminará se criando um povo ignorante, com um desenlace final nefasto, e esta consequência será compartilhada em primeiro grau pelos que se omitiram de ensinar e corrigir os que estavam no erro. Jesus veio ao mundo para nos salvar do inferno, nos salvar da condenação eterna. E os que querem silenciar esta verdade, atacando os que a ensinam, acusando-os de não acreditar na infinita misericórdia de Deus, é um covarde, um hipócrita, pois não podemos separar a misericórdia de Deus de sua inexorável justiça. A razão de nossa caminhada cristã é uma só. Nós buscamos a união com Deus no amor e na verdade plena e imutável de seu ensinamento e de sua doutrina. O que fazemos aqui na Terra tem repercussão na eternidade. O céu e o inferno são reais e são alcançados pelas escolhas que já fazemos hoje. Por isso, a importância de estarmos abertos humildemente à correção fraterna e nos ajuda e instrui neste caminho de santidade. Diz a Sagrada Escritura: teme a Deus e observa os seus mandamentos, porque isso é o tudo do homem. Eclesiástico 12:13. Para inúmeros e incontáveis santos, foram dadas a visão terrível do inferno. São João Bosco, Santa Teresa d'Ávila, Santa Francisca Romana, Santo Anselmo, São Francisco de Jerônimo, entre dezenas de outros, e a visão mais importante, a dos pastorinhos em Fátima, quando a própria Mãe de Deus, Maria Santíssima, mostrou aos 3 pastorinhos a terrível e assustadora visão do inferno. Maria veio a Fátima como profeta do Altíssimo para salvar as almas do inferno. E nenhum deles se calou ou se omitiu diante desta realidade. Ao contrário, divulgaram essas visões por verdadeiro amor e verdadeira caridade pelas almas dos pecadores e rezavam por elas. São João Crisóstomo disse: Nosso Senhor Jesus Cristo pregou mais frequentemente sobre o inferno do que sobre o céu. Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, disse: A pregação sobre o inferno produz muitos, mais e melhores conversões do que os obtidos com uma pregação sobre o céu. O Papa Pio IX disse: A meditação sobre o inferno gera santos. Hoje, neste tempo de apostasia total, se prega para agradar aos homens, em vez de pregar para agradar a Cristo e salvar almas da condenação. É, pois, um pecado mortal de omissão se recusar a ensinar o dogma católico do inferno. Dizem: olha, as pessoas não gostam de ouvir sobre o inferno. O inferno é uma palavra que assusta-os. Nós, católicos, não estamos aqui para falar o que agrada às multidões, mas para salvar as almas. A correção fraterna não é um ato hostil, muito menos uma falta de respeito ou desobediência. Não é mais do que uma exposição da verdade. Caritas in veritate, caridade na verdade. O que é evidente na situação atual é precisamente a distorção doutrinal básica que manipula as coisas sistematicamente para atacar não somente alguns dogmas em particular, como a indissolubilidade do matrimônio e a objetividade da lei moral, mas também a própria ideia da doutrina segura e imutável de Cristo e de sua Igreja, e com isso a pessoa de Cristo, Palavra de Deus. E assim a confusão e o cisma, de fato, continuam a se propagar na Igreja. Agora, mais do que nunca, é necessário um ato adicional de coragem, um ato de verdade e caridade por parte dos católicos para corrigir e ensinar os que estão no erro.
Em uma situação de tão grave perigo para a fé e de escândalo geral, a correção fraterna e sincera dirigida a um fiel não somente é lícita, mas, acima de tudo, converte-se em um dever pelo seu bem e de toda a Igreja. A doutrina da Igreja e a explicação da Palavra de Deus não é abstrata nem está desconectada das pessoas, como tantos pastores insistem. A lei de Deus tampouco é um ideal que se converte em um fardo intolerável para os fiéis quando lhes pedem que a obedeçam. É sim a fonte da vida nas circunstâncias concretas da vida de cada pessoa. Deus sempre dá a graça para viver o que Ele ordena. Ouvimos as regras de São Bento. Levantemo-nos, enfim, pois a Escritura nos desperta, dizendo: já é hora de levantarmos do sono. Romanos 13:11. Para nos mantermos no caminho de Deus, firmes na fé e na verdade, durante a crise de fé e de moral em que vivemos, nós simplesmente precisamos seguir o ensinamento de São Paulo, mantendo a tradição sempre ensinada e defendida pelos santos, doutores e papas. Entre esses atos e obrigações está a correção fraterna. Muitos de nós temos observado a frequência com que se dá a falta de reação aos males. Isto não é nota apenas no mundo temporal de nossos tempos. Há também um buonismo pós-conciliar que assola a Santa Igreja. A propósito, faz algum tempo, lia um interessante escrito do dominicano padre Giovanni Cavalcoli, em que ele se refere ao fundo luterano do buonismo, que aposta nas ideias de um Deus misericordiosista e nos efeitos de sua potência absoluta, ou seja, nas teses de que Deus não castiga, falsa fidúcia nela divina misericórdia, e de que, extraindo Deus sempre o bem, de não importa quais males, esses males são por isso mesmo um bem. Abdicar de reagir contra o mal porque nele há algo inevitavelmente bom, remata contudo um absurdo, pois que já a coisa alguma caberia dirigir reprovação, uma vez que tudo é bom. Até o demônio, por ter uma natureza angélica, já não comportaria aversão. O buonismo imperante hoje na Igreja é, de um lado, a causa de muitas autoridades que se recusam a punir os ilícitos. De outro lado, entre os leigos pós-conciliares, domina uma surpreendente leniência. Tolera-se tudo, menos reagir diante de ilícitos, ainda que se trate de afronta a direitos previstos expressamente nas leis divinas e eclesiais. Tudo em nome de uma paz na convivência humana. Esse pacifismo é um obstáculo ao dever de correção fraterna. Teme-se que já se tenham por extintas a valentia dos cavaleiros e a fortaleza dos cruzados. Hoje é de recear que predomine a molice dos católicos desfibrados, sem ânimo para defender a fé. Lembra-me aqui a elegante referência de Gustavo Corsão a uma personagem do grande Chesterton, que quebrou a bengaladas as vidraças de um jornal ofensivo a Nossa Senhora. Não corremos já agora de repetir esta epopeia. A bengala saiu de moda, junto com o latim e, o que parece, também a vergonha. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa ouvi-las, dize-o à Igreja. E se recusar ouvir também a Igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Quem não corrige seu próximo causa dano, não somente a ele, mas também a si próprio. Ver-se-á privado dos méritos e benefícios do cumprimento deste dever e acabará por escandalizar os que constatam sua negligência. A correção, portanto, será sempre um grande meio de salvação.
chegaremos sim a esta conclusão. A correção fraterna é um grande meio de salvação, pois bem pode o destino eterno de alguém depender da aceitação às correções que lhe sejam feitas. Esta é a matéria que a meditação de hoje nos leva a considerar: o dever da correção fraterna e a necessidade de bem recebê-la. Vejam bem um detalhe: a palavra dever. É, pois, nossa obrigação corrigir os que estão no erro e, ao fim e ao cabo, uma obra de caridade e amor pelas almas. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. É claro aqui o conselho do Divino Mestre quanto à necessidade de corrigir aqueles que pecam contra nós. Nas ofensas pessoais, injúrias ou mesmo nos defeitos que observamos na conduta de outros, sobretudo faltas concernentes à fé e aos costumes, com o risco de produzir algum escândalo, não podemos deixar de advertir nosso próximo, seja por indiferença nossa, seja por respeito humano, ou pior ainda, por desprezo ou covardia. E para pôr em prática a norma do Senhor, expressa no versículo acima, nosso zelo deve ser cheio de fervor. A primeira responsabilidade, reconhecer o próprio erro, é de quem o comete. Porém, o zelo, a prudência e o amor de Deus cabem a quem tem a obrigação de advertir. Aquele que poupa a vara quer mal ao seu filho, mas o que o ama corrige-o continuamente. Provérbio 13, 24. Portanto, é falsa ternura deixar de aplicar uma necessária correção, julgando com essa omissão poupar alguma amargura a quem dela necessita. Quem assim se omite, em realidade, não só é conivente com a falha praticada, mas demonstra querer mal a quem precisaria de apoio de uma palavra esclarecedora. Esse sentimentalismo, desequilíbrio e equivocada indulgência apoiam em seus vícios os que erram. Nos ensina os livros do Provérbios. A loucura está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará. 22:15. Quando um pai assim procede com seu filho, deseja-lhe o bem e a virtude. A reciprocidade desse amor deve ser uma característica de quem recebe o aviso ou repreensão. Não rejeites, meu filho, a correção do Senhor, nem caias no desânimo quando ele te castiga, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e acha nele a sua complacência como um pai em seu filho. Provérbio 3, 11, 12. Se o superior deixa de advertir os que lhe são confiados, é claro sinal de que não ama o inferior como filho. Ao escrever aos Hebreus, São Paulo não receia afirmar: sede perseverantes sob o castigo. Deus trata-vos como filhos. E qual é o filho de quem seu pai não corrige? Se, porém, estáis isentos do castigo, do qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos legítimos. Hebreus 12, 7 e 8. O amor fraterno, portanto, constitui um princípio basilar do cristianismo. O homem retribui a solicitude de Deus amando-o no irmão, isto é, ajudando os outros em suas necessidades espirituais, a fim de que levem uma vida marcada pela santidade pessoal, voltada para o céu. Trata-se da lógica do amor. Deus nos ama e nós o amamos de volta por meio da caridade, pois, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Mateus 25, 40. E não existe verdadeira caridade sem a total e plena verdade revelada, que é a palavra e o ensinamento de nosso Senhor. Grande motivo temos para agradecer a quem nos admoesta pela nossa falta de virtude, sobretudo naquilo que possa vir a constituir escândalo e afastar nossa alma da graça de Deus.
Plutarco afirma que nós deveríamos pagar bem aos nossos adversários, porque dizem as verdades a nosso respeito. Os amigos e parentes, segundo ele, só sabem bajular, adular e lisonjear. É, aliás, o que encontramos nas relações habituais de hoje em dia, ou seja, não nos deparamos com alguma correção. Hugo de São Vítor sintetiza de modo sábio os bons efeitos da correção. Quando é aceita com humildade e gratidão, ela detém os maus desejos, coloca freio às paixões da carne, derruba o orgulho, apazigua a intemperança, destrói a superficialidade e reprime os maus movimentos do espírito e do coração. Por isso é que ganhamos um irmão quando somos ouvidos com boa disposição da parte de quem corrigimos, pois lhe devolvemos a verdadeira paz de alma e o reconduzimos ao caminho da salvação. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. O empenho de salvar nosso irmão deve ser penetrado de forte zelo. Caso tenha sido infrutífera a advertência a sós, não se deve abandoná-lo. Pelo contrário, é preciso insistir. Ainda estamos num âmbito de privacidade e por isso a reputação social do infrator encontra-se resguardada. Por outro lado, a presença de testemunhas poderá criar-lhe certo temor saudável e, quiçá, tornar-lhe impossível deixar de admitir sua culpa. Se ele vier a reconhecê-la, verificar-se-á o efeito visado da primeira investida. Não se trata, portanto, de colocá-lo entre a espada e a parede, pois bem poderia uma ação deste teor mais suscitar um irreversível ódio do que propriamente conduzi-lo a um sentimento de dor por sua falta. Esses tais outros a serem convocados não devem exercer a função de testemunhas de acusação em juízo, mas sim a de auxiliares à correção amistosa. Portanto, a fama e o decoro do infrator serão objeto de todo o cuidado possível. Veja, pois, como nossa meta não deve ser a vingança, mas sim a emenda pela correção. Isto obtido, não manda o Senhor que, em seguida, se tomem 2, mas só quando ele não quiser emendar-se. Segundo São Jerônimo, isto pode ser entendido também deste modo. Se ele não quis te escutar, apresenta-o tão somente a um irmão, e se não atender a este, apresenta-o a um terceiro, seja para que ele se corrija por vergonha ou por teu conselho, seja para que veja que ages diante de testemunhas. E a este comentário deve-se acrescentar o que diz a glossa, ou para que, caso ele diga que não pecou, as testemunhas provem que pecou. Se ele não der ouvidos à voz da igreja, deverá ser considerado como um publicano ou gentil. Será indispensável haver um rompimento de relações. Nenhum vínculo nos unirá a ele. A consideração de todos a seu respeito será como a de uma pessoa perniciosa que poderia colocar em risco a perseverança e a salvação dos demais. Daí a necessidade de evitarem seu convívio. Pobre daquela pessoa que não ouve a voz da igreja ou que despreza o timbre e a sonoridade desta voz. Poderá ela levantar-se contra sua autoridade, discutir sobre seus deveres, menosprezar suas correções e condenações? A palavra do Senhor, porém, é firme como uma rocha. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Tal pessoa já não pertencerá ao rebanho do bom pastor. Não mais terá direito ao nome de católico apostólico romano. Quem dá as costas à Igreja de Jesus Cristo será considerado como um gentil ou publicano aos olhos de Deus. O católico, quando acusa ou denuncia, o faz por amor e com amor, levando em consideração que o pecador, não poucas vezes, poderá vir a constituir um perigo para o bem comum e, portanto, para a própria sociedade. Não denunciá-lo
será uma omissão contra a caridade ou até mesmo comodidade egoísta e covarde. Não é incomum encontrarmos essa omissão como vício praticado largamente e cada vez mais. Essa falta de caridade tem consequências maléficas sobre o próprio infrator, que muito lucraria se fosse conhecido como tal. Pois a situação de repudiado por todos os seus conhecidos faria crescer nele o senso de vergonha e poderia servir-lhe de um bom meio de conversão, conforme ensina São Jerônimo, quando nos diz com essas duríssimas palavras: entretanto, se tampouco a esses ele quer escutar, então deve-se dizer isto a muitos, para que o detestem e assim, aquele que não pôde ser salvo pela vergonha, salve-se pelas afrontas. Fonte São Jerônimo, comentário do Evangelho de São Mateus, livro 4, capítulo 28, versículo 15 e seguintes. Por isso mesmo, é um dever denunciar o pecador e assim o sublinha a glossa. Ou dize-o também a toda a igreja, para fazê-lo passar maior vergonha, e depois de tudo isso deve seguir-se a excomunhão, a qual precisa ser feita pela boca da igreja, isto é, pelo sacerdote, que quando excomunga, toda a igreja excomunga com ele. Fonte São Tomás de Aquino, Catena Áurea. Vemos o quanto é mais pernicioso um cristão que envereda pelos caminhos do mal do que às vezes os próprios maus. Nunca será demasiado insistir que a nota essencial desta denúncia deverá ser o amor ao próximo por amor a Deus. A manifestação de arrependimento e emenda da parte do corrigido é saudada como a bela exclamação do Eclesiástico 24, afirmando que por esse meio se consegue mais facilmente fugir do pecado. E São Basílio faz uma analogia entre a disposição de um enfermo que aceita os penosos tratamentos indicados pelo médico para obter a cura e a humildade de um homem que realmente deseja sua salvação eterna, pois este também aceita com gáudio a correção que se lhe faça, por mais amarga e áspera que esta possa ser. O receber mal as repreensões constitui não só uma ofensa a Deus, mas até mesmo conduz a rejeitar toda semelhança com nosso Senhor Jesus Cristo. Quem assim procede, não tardará em perder todas as suas virtudes e por orgulho caminhará de queda em queda, aproximando-se a cada passo do espírito de Satanás. A primeira preocupação de um coração enamorado por Cristo é a de levar seus irmãos para o céu. Neste sentido, faz-se imprescindível uma atenção para os modelos de vida que não correspondem às máximas do Evangelho. A chamada correção fraterna, que é uma prática recomendada várias vezes no Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, vemos São Paulo dizer: prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, 24. Nos livros sapienciais também está escrito: repreende o sábio e ele te amará. Dá conselhos ao sábio e ele tornar-se-á ainda mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará o seu saber. Provérbios 9, 8, 9. Com efeito, é extremamente necessário que os cristãos do mundo moderno digam não ao indiferentismo, à tendência de querer adequar-se à mentalidade comum, em vez de alertar os próprios irmãos contra modos de pensar e agir que contradizem a verdade e não seguem o caminho do bem e da salvação. O exemplo dos santos, sobretudo daqueles que preferiram o martírio a negar as verdades cristãs, impele-nos a isso. O nosso amor pelo próximo, escrevia Santa Teresa, bendita da cruz, é a medida de nosso amor a Deus. Trata-se de uma decisão, com Cristo ou contra Cristo. Não há neutralidade neste caso. Os mandamentos da lei de Deus são como uma autoestrada que conduz à única e verdadeira liberdade do ser humano
isto é, a vida eterna. A correção fraterna, obra eclesial de misericórdia espiritual, importante, fundamental, mas delicada e às vezes difícil e espinhosa, corrigir os que erram, pois deve-se ser cauteloso ao admoestar, particularmente pessoas tendenciosas à rebeldia, de aparências pouco amistosas. Não nos omitamos de corrigir quando se trata de ajudar alguma pessoa, apesar de espinhoso. A partir dos ensinamentos e do exemplo de Jesus, a correção fraterna passou a ser uma tradição da família cristã vivida desde o início da Igreja, uma obrigação de amor e ao mesmo tempo de justiça. Jesus é o elo entre todos aqueles que tomam a deliberação de se unir a seu nome, pois nessas circunstâncias ele estará no meio deles. Por sua intercessão, será comovida a misericórdia do Pai, e saberão os discípulos o que pedir, pois neles gemerá o Espírito. Romanos 8, 26. E assim tudo obterão. Jesus estará agindo sobre todos e cada um, oferecendo-lhes seu amor, seu poder e sua sabedoria. Termino com as palavras perfeitas e definitivas da Sagrada Escritura. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vida e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade, repreende, suplica, admoesta em toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas multiplicarão para si mestres ao capricho de suas paixões, levados pelo prurido de ouvir novidades. Afastarão os ouvidos da verdade e os aplicarão às fábulas. 2 Timóteo 4, 1, 4. E esta é a verdadeira igreja, que vive de compaixão, misericórdia e piedade, pois a humanidade, que sempre pecará, sempre necessitará do perdão do Divino Redentor, dado por meio de sua única e santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et